que é uma negociação de tentativa de aumentar a receita. Então, se eles entenderem que deram umas condições melhores para eles dentro da própria acordo ali dos dois, das duas ligas, para esse contrato do brasileiro aqui de dentro, ele fica, senão ele vai buscar receita em outros lugares. Essa é hoje a posição do clube. Isso vai trazer sob o ponto de vista político da liga, que era uma coisa simbólica de você juntar as duas, uma questão, porque está um clube separado. Né? Então, se tem um clube separado, não é um clube e qualquer, era né? simbólico para unir as duas ligas, ele, teoricamente, ele vai continuar quando o contrato dele não tiver? Não sei, não está clara a posição. Está claro que ele vai tentar buscar mais receitas em outros pontos e está incomodado com as condições que estão postas hoje no contrato do brasileiro, o Globo Libra. Então, mas o Igor, tudo bem. Fala, querido, pode falar. Tem uma questão, põe depois. Eu acho que essa questão da parte política é um ponto crucial nessa discussão, porque, assim, o Rodrigo mencionou, né, o intuito tá todo mundo depois dessa venda em bloco dos direitos de transmissão para esse ciclo de 5 anos, né, tanto da Liga Forte União quanto da Liga da Libra, todo mundo imaginando que esse passo próximo do direito internacional seria dado no conjunto. Então, acho que essa é a questão que é crucial desse movimento do Flamengo, de entender o quão longe ele está disposto a ir, porque isso pode minar profundamente a coesão do grupo, pensando numa união lá na frente das duas ligas para os próximos 5 anos de venda de direitos de transmissão. Então, se o Flamengo começa a minar essa união, né, com razão ou sem razão, aí depende do ponto de vista em relação ao contrato que ele assinou ou não, enfim, se assinou corretamente, se fez besteira na negociação, enfim, não estou analisando isso, só estou falando sobre um movimento político de iniciar uma dissidência que pode, afinal das contas, desmanchar o castelo de cartas aí que tá todo mundo tentando colocar ali e tal, para ver se lá na frente as duas ligas se unem para essa venda casada novamente, né, do futebol brasileiro. Novamente não, porque enfim, não tem faz tempo desde que do Clube dos 13, mas desde para que 2011, talvez né? o movimento do Flamengo do Clube dos 13 possa derrubar isso que eu estou falando, né, dessa construção, essa tentativa ou dessa utopia de construção coletiva para que desague novamente uma venda em conjunto dos direitos de transmissão nacionais do Campeonato Brasileiro. E tem um detalhe sobre a Flá TV especificamente. O Flamengo tem essa ambição de turbinar a Flá TV desde os idos lá de, não muito longe, né, 2020, né, quando implodiu o contrato com a Globo lá do Carioca. Teve a mudança lá da lei do mandante, então o Flamengo já tinha essa missão, mesmo ainda na gestão Landim, da qual o BAP participou também, então não dá para dizer que são ideias tão distantes, assim, né, mas de turbinar essa Flá TV. Iniciativa que não deu certo, né, Igor? Vamos lembrar que eles fizeram lá um projeto de transmissão, então, não sei o que, não funcionou, a receita foi baixa, enfim, aquele projeto ali, naquela briga com a Globo, não funcionou. Não decolou, mas enfim, é algo que a diretoria ou quem já passou por lá cultivava anteriormente, né, de fazer a Flá TV um grande produto, um grande streaming de conteúdo super exclusivo, super interessante do ponto de vista para o torcedor do Flamengo, para que o Flamengo consiga informação, dados, assinaturas e, mais importante do que o dinheiro em si, do pagamento pelo serviço, é você ter essa base toda de torcedores para trabalhar. Então, muita coisa convergindo numa iniciativa que pode parecer, entre aspas, inocente ou isolada, mas que tem um efeito dominó muito pertinente e interessante para a gente observar no mercado atualmente. Então, mas eu acho que tem outras questões que são até, quer dizer, eu sou muito ingênuo, já me chamaram de idiota, eu mesmo me chamei e vocês têm razão, que é o seguinte, muitas vezes o horário dos jogos atrapalha para quem quer ver fora do Brasil, né? Então, digamos que o Flamengo toma essa iniciativa e tem todo o direito de fazê-lo, ele vai jogar com o Vasco e vai passar o jogo lá 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, o cara vai pagar para assistir o jogo às 3 horas da manhã. Quer dizer, não seria muito mais produtivo que se tivesse um acordo, mesmo o Flamengo eventualmente podendo ganhar mais ou ter um modelo mais diferente para ele, para que esses jogos fossem no horário em que todos os interessados pudessem comprar pelas assinaturas e também para o público em geral, né? O que vocês pensam? Não, esse é um problema em geral da comercialização do brasileiro para o exterior. O horário para a Europa é péssimo, né? Porque é um horário madrugada, né? Para eles, né? Os jogos da noite, né? Os jogos ali
fim de semana, quando pega o jogo de 4 da tarde, que agora já ficou muito quente, e aí a gente não consegue jogar 4 da tarde, ainda são mais cedo, mas se você joga um jogo de 6 horas, já vai começar às 11 horas da noite, e para os Estados Unidos eu acho que ainda dá, porque você pega a Costa Leste, você tem um fuso horário mais parecido com o Brasil, e do outro lado é até mais cedo, né, para eles, né? Entra um pouco. Então, eu acho que para os Estados Unidos funciona, mas para a Europa é complicado. E para a Ásia, pior ainda, né? A Ásia, enfim. Bom, para a Ásia, de repente, se pegar o jogo lá de manhã, dá para assistir. Aí fica como se fosse aquela Premier League que a gente assiste de sábado de manhã, às vezes, ali, se for 9 horas da manhã e 9 horas da manhã na Ásia, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas concordo, Massini, é um empecilho nessa comercialização. Eu lembro dessa questão do horário, né? Uma discussão, acho que na época, quando a CBF lançou o horário das 11 da manhã, do Brasileirão, tinha um olhar para o mercado chinês, né? Tava numa vibe ainda que a CBF tinha algumas figuras que viajavam, acho que Vicente Cândido, na época, ex-deputado federal, que estava na estrutura do poder da CBF, e ele era diretor de relações institucionais, internacionais, enfim, tinha um plano de internacionalização da marca e trabalhava esse horário das 11 da manhã, né? Junto com a diretoria de competições, né, da época. Oi? Ele era deputado e tinha um cargo na CBF. Tinha um cargo, isso, exatamente. Das coisas que acontecem no Brasil. Muito bem remunerado para receber junto ali. E viajava para a China e tal, então estabeleceu-se esse horário também das 11, muito pensando nesse mercado asiático, né? O Flamengo sozinho, como detentor, não teria esse poder de mover as correntes para mexer nos horários dos próprios jogos, né? Olhando assim. Mas, pensando numa solução que, sei lá, o cara que é fanático, ele pode assistir de madrugada. Ou deixa o conteúdo on demand também lá na plataforma, que ele, de qualquer forma, seria o único canal que ele conseguiria assistir highlights, enfim. Estou aqui conjecturando já esse possível modelo, tá? Mas, sei lá, se ele quiser assistir o jogo novamente, seria tudo por ali. Então, daria para, nesse formato de streaming, balancear um pouco. Porque também esse contrato de direito internacional, a gente está falando da plataforma, os clubes vêm de uma experiência recente, né, do contrato que acho que acabou em 2024, se não me engano, 2023, 2024, que tinha uma plataforma que eles negociavam com a 1190, que era a empresa. Então, o cara que era dessa empresa está lá no Flamengo agora, que é o Roberto Trinas, que participou desse processo todo de internacionalização da marca dos direitos do contrato anterior. Então, é um cara que já entendeu, já trabalhou no Palmeiras também, enfim, e hoje está lá no Flamengo como membro desse departamento de marketing do Palmeiras. Né? E tem esse know-how aí de saber como é que funcionam as demandas do mercado internacional. Então, pode ser um caminho também para o Flamengo usar esse caminho para trabalhar esse dinheiro. Muito